Boa noite, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus para estudarmos o seu Evangelho. E para tanto, vamos iniciar com a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, rogando a Ti o amparo, que possamos neste momento, todos nós que aqui estamos sintonizados, recebermos as vossas bênçãos, para que abramos o nosso coração e nossas mentes, a fim de enxergarmos e compreendermos as verdades espirituais tão necessárias para a nossa caminhada. Mestre, é com muita alegria em nossos corações que damos início ao nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos começar falando do Evangelho, do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e essa passagem se encontra em Lucas 16, 13, e diz assim: E eis que chegando a ele lhe disse: Bom mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso na minha mocidade. Que é que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. O Evangelho, então, nos mostra duas propostas, duas questões completamente opostas. Servir a Deus, que se referem às questões espirituais, e do outro lado, Mamon, cuja palavra hebraica significa dinheiro, riqueza, e está se referindo a servir o lado material. E a pergunta também que fica é: a quem nós devemos servir? O que é servir um Senhor? Não será fazer a vontade dele? E quem é que nós estamos obedecendo? E Kardec, neste capítulo, ele nos propõe várias reflexões muito oportunas. Ele nos pergunta, ou melhor, ele nos faz refletir sobre o que é a riqueza, para que serve o dinheiro, ela é útil, para quê? Faz também pensarmos por que existem tantos que são ricos e tantos que são pobres. O que é que de fato nós temos? E quando nós lemos esta passagem do jovem rico, nós vamos entender nas entrelinhas que ele é um jovem bom. Ele seguia as leis de Moisés, como ele disse no diálogo de Jesus. Ele só não havia compreendido ainda a ser misericordioso, a dar importância e utilidade para aquela sua riqueza. E quando ele ouviu aquele pedido de Jesus: vende, doa e me segue, ele simplesmente foi embora. Porque ele
ainda tinha o apego à matéria. O dinheiro, a riqueza, dentro dele falou mais alto e ele não conseguiu seguir a Jesus. E nós trazendo para os nossos dias essa passagem do jovem rico, nós pensamos o seguinte: temos também conhecimento das leis divinas, nós somos pessoas honestas, já conseguimos seguir algumas passagens do Evangelho, sermos bons cristãos. Porém, quando nos aparece a oportunidade de nos desapegarmos das nossas coisas, coisas que nem são nossas, nós também muitas vezes recuamos. E aí, neste capítulo, está uma passagem de Pascal, no item 9, que diz assim: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. E o que nós podemos levar no caixão? Nada. E Pascal ainda completa dizendo: nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, ou seja, a nossa inteligência, as nossas qualidades morais, os nossos conhecimentos. É isso que nós vamos levar. Meus irmãos, o mundo está aí com seus apelos, nos oferecendo tantas coisas que às vezes nós pensamos: para que tanta coisa, que não precisamos de tudo isso para viver? Quem é que nesse momento de quarentena não chegou diante do seu guarda-roupa, não olhou tudo aquilo e não pensou: para que tudo isso? E será que não foi essa mesma pergunta que Zaqueu se fez quando ele se encontrou com Jesus naquela tarde? Zaqueu deve ter perguntado a si mesmo: para que eu quero tudo isso? E essa lição de Zaqueu nos traz muitas reflexões também, porque foi nesse momento em que ele conhece Jesus, em que desperta nele o desejo de dar a metade do que ele tinha aos pobres e ressarcir aqueles a quem ele havia prejudicado. Então, acho que essa história de Zaqueu é bem conhecida, mas sempre é bom a gente ouvir de novo e nunca é demais aprender o que foi que realmente aconteceu naquele encontro. Então diz assim: Zaqueu, um homem rico, ele era um cobrador de impostos e ele sabia que Jesus viria na sua cidade, então ele queria conhecê-lo, ele queria muito encontrar-se com Jesus. Mas, como ele era um homem de pequena estatura, ele sabendo o caminho que Jesus percorreria, ele subiu numa árvore. E quando Jesus passa por aquele caminho e o vê na árvore, diz para ele: Zaqueu, desça, porque hoje eu haverei de ir à sua casa. E o que acontece nesse momento? As pessoas que estavam ali em volta se surpreenderam. A multidão que acompanhava Jesus, eles viam os cobradores de impostos como traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano. E muitos viam Zaqueu como um pecador e se surpreenderam com a proposta de Jesus em ir ter com ele na sua casa. Então, o que aconteceu? Zaqueu era um homem de posses, mas ele era um homem bom. E foi justamente isso que Jesus quis mostrar nesse ensinamento. E é isso que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Nós ainda temos muito preconceitos com as pessoas ricas. O primeiro pensamento é achar que o rico ele tem uma vida sem problemas, que tudo na vida dele é um mar de rosas, quando não é bem assim. E Zaqueu
Ele era um homem bom, e Jesus quis nos mostrar que, apesar dele ser um homem de posses, um homem rico, ele tinha esse lado bom, assim como nós. Ele também errava, mas ele queria consertar, ele tentava fazer o certo e tentava se melhorar. Só que muitas vezes ele não era compreendido, né? Então, que fique bem claro que esse preconceito que ainda temos entre rico e pobre tem que começar a haver uma... Nós temos que prestar mais atenção quanto a isso, né? A riqueza, ela não é e nunca foi proibida. O Cristo, quando ele esteve junto de nós, ele veio dizer que ele veio para que todos tenham vida. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então a riqueza nunca é e nunca foi proibido. Porque se o dinheiro não fosse importante, Deus não permitiria que ele existisse. Tudo é criação de Deus. E Deus não fez nada sem necessidade e sem utilidade. O que faltou para aquele jovem rico da parábola foi que ele precisava aprender a partir dali com Jesus a ser misericordioso, porque ele era um rapaz bom, ele já seguia as leis mosaicas, ele só não havia ainda se defrontado com a misericórdia do Mestre, com o amor que Jesus veio para nos ensinar. Então a proposta, meus irmãos, desse capítulo, servir a Deus e a Mamon, é nos lembrar que nós somos espíritos. Somos espíritos que temos um corpo. E sendo espíritos, nós somos imortais. O que significa? Que a vida continua. E que lá, no mundo espiritual, na nossa verdadeira pátria, nós vamos precisar das virtudes, que são as nossas maiores riquezas. É isso que esse capítulo quer nos passar. O que acontece conosco é que a nossa realidade, ela é muito material. Nós passamos muito maior tempo da nossa vida no mundo físico. E nós nos esquecemos muitas vezes desse detalhe de que somos espíritos, que temos um corpo. Então, o que nós precisamos é procurarmos sempre nos espiritualizarmos, procurar de uma forma ou de outra despertar esse lado espiritual dentro de nós, para que a gente não venha se perder. Por quê? Se nós não buscarmos um tipo de espiritualização que nos faça lembrar dessa nossa condição de espírito que tem um corpo, nós vamos nos envolver demais com as coisas espirituais, ou melhor, com as coisas materiais. Então nós precisamos aprender a discernir o que é temporário do que é eterno, porque a vida física, ela vai se findar para todos nós, porque como espírito, todos nós iremos para o mundo espiritual. E aí o que nós vamos levar? Tudo aquilo que nós fizemos de bom apenas. E o que a gente tem que entender? O dinheiro, ele é neutro. Nós é que vamos dar a ele uma utilidade, seja para o lado bom ou seja para o lado mal. Nós podemos, sim, sermos ricos, possuir o dinheiro, mas nunca nos deixarmos ser possuídos por ele. Diz um ditado: domine o que te domina, vença o que te vence. Se você tem amor à voluptuosidade, vença, ou melhor, se você ama a voluptuosidade do amor, vença o amor à voluptuosidade. Então é isso, meus irmãos. O dinheiro, ele nos dá oportunidade, muitas. A riqueza, nós podemos oferecer empregos, nós poderemos desenvolver a ciência
e tantos outros benefícios que se faz com o dinheiro para a coletividade. Mas também é com ele que nos tornamos egoístas. Por quê? Se nós quisermos apenas satisfazermos os nossos interesses pessoais, nós vamos nos tornar, como diz a parábola, escravos de Mamon. E uma coisa é ser escravo de Mamon e ser avarentos. E a outra, completamente diferente, é utilizar esse dinheiro para conduzirmos a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam, uma vida digna, responsável, e é isso que tem que ser feito. Vamos também encontrar no item 14 desse capítulo a instrução do Lacordaire. E o que Lacordaire nos fala é o seguinte, que é muito compreensível que aquele que conquistou a sua fortuna através do seu trabalho, ele se sinta muito feliz, isso é óbvio, né? Agora, quando essa fortuna, ele diz lá, absorve os demais sentimentos, ou seja, quando ele dá valor somente àquilo, aí ela está se tornando perigosa, porque aí, como diz, ele se torna um avarento. E o que é um avarento? Aquele que é obcecado demais pelo dinheiro, aquele que só quer acumular mais e mais, aquele que não sabe parar, aquele que é ganancioso, porque o avarento é aquele que não gasta nem com ele e nem com si, ou melhor, não gasta nem com ele e nem com os outros. Ele se encaixa nessa frase que está aqui no capítulo, no item 12, quando Lucas diz assim: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma. O que quer dizer nécio? Quer dizer aquele que é desprovido de conhecimento, ou seja, aquele que é um ignorante, segundo o dicionário. Então, nesta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Então, de nada adianta nós ajuntarmos se nós não sabemos o dia da nossa partida, não é mesmo? E finalmente a pergunta que muitos fazem: por que uns tão ricos e outros tão pobres? Eu fui encontrar, lá na leitura do Livro dos Espíritos, da questão 806, Kardec pergunta assim: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta é: não. Ela é obra do homem e não de Deus. E a questão 806A pergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? E a resposta é: só as leis de Deus são eternas. Então, ou seja, ele também continua dizendo: essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais puro ou menos puro, pois somente o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, meus irmãos, nós já entendemos que nós fomos criados simples e ignorantes, todos partindo do mesmo princípio, sujeitos às mesmas dores, então não existe superioridade natural. E aí diz a questão também 803, e diz assim: todos os homens são iguais perante Deus. Então, de uma vez por todas, precisamos entender que nós estamos caminhando lado a lado, ricos e pobres, brancos e negros. E também aproveitando essa resposta que os espíritos deram na questão 806A, onde eles dizem que a desigualdade irá desaparecer junto com o orgulho, com o egoísmo, e que haverá um dia que todos se olharão como irmãos, nós perguntamos: nós não estamos nos aproximando deste dia?
Será que não está chegando a hora de que esse planeta, que já está em processo de transição há muitos anos, logo mais nós não haveremos de chegar esse dia em que todos se olharão como irmãos? Porque não tem como negar, nós estamos em plena transição planetária. E basta que nós observemos as mudanças de todas as ordens, sejam elas sociais, psicológicas, econômicas, políticas, climáticas. Estamos sim em plena transição planetária. Então, meus irmãos, será que não é a hora de nós aproveitarmos esta oportunidade para amarmos mais, para revermos as nossas escolhas? Porque essa pandemia está nos trazendo momentos de muitas reflexões, um profundo aprendizado para quem está disposto a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Então, era o que nós queríamos falar desse capítulo hoje, e eu gostaria de finalizar contando a história de um rei e um sábio. O sábio começou a observar a vida daquele rei num palácio muito rico, que não se deixava contaminar pela riqueza que ele possuía. Ele pensava: eu, sábio, vivo com tanta dificuldade, e ele com todo aquele dinheiro e ainda por cima era feliz. Ele achava que dinheiro e felicidade não combinavam. E ele então resolveu perguntar ao rei qual era o segredo da felicidade dele. Chegou para o rei e disse: Majestade, eu gostaria de saber o segredo da sua vida, porque eu lhe vejo com esse palácio suntuoso, com tantos tesouros, com tantos servos, e o senhor é sempre muito amado por todos. E o rei respondeu: tudo bem, para conhecer o segredo da minha vida, você vai conhecer o meu castelo. Eu vou te dar uma lamparina e você vai percorrer todo o castelo, vai ver todos os meus tesouros, mas só que você vai segurar essa lamparina. E com uma condição: a lamparina não pode apagar. Se a chama da lamparina se apagar, você morre. E o sábio então pegou a lamparina e foi conhecer os tesouros do rei. Passaram-se 2 horas e ele percorreu todo o castelo, visitou todas as salas, os salões, e ele retornou. O rei então lhe pergunta: e o senhor viu os meus tesouros? E o sábio, muito assustado, respondeu: eu estou tremendo ainda. Eu fiquei andando por 2 horas e não vi nada, porque a minha preocupação era que a lamparina não apagasse. Eu não consegui ver nada. E o rei disse para o sábio: assim é a minha vida. Eu vivo de uma maneira muito atento e vigilante para que a chama da minha alma não se apague, para que a minha alma ilumine o mundo e não que seja diferente. Por isso, eu não me contamino. Portanto, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver neste mundo, como diz aquela frase, viver no mundo sem ser do mundo. Ou seja, viver nesse mundo de Deus, entendendo que a nossa passagem por aqui é para servir a Deus através do mundo dele, mas que nós não podemos nos deixar contaminar, não podemos nos escravizar dos seus bens, porque tudo pertence a Deus. Nós somos apenas usufrutuários. Aqui estamos utilizando de tudo, mas que ao irmos embora, não levamos nada. Que possamos então, meus irmãos, manter as nossas lamparinas muito acesas, discernindo claramente o que é ilusório do que é eterno. Porque tudo passa, tudo é temporário nessa nossa vida. Só vai ficar as nossas conquistas, a superação que nós fizemos, o esforço que nós fizemos para
nos livrarmos das nossas más tendências, e é tudo isso somente que vai ficar. Façamos então agora a nossa prece de agradecimento. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia, Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer por mais este momento de estudo, de reflexão, e te pedir, ó Pai, que nesse instante possam ser abençoadas todas as nossas famílias, os nossos irmãos que sofrem com as separações, todas as vidas que lutam nos hospitais. Ampara, Senhor, a todos os irmãos. E que nesse instante, Senhor, queremos te agradecer mais uma vez por nos amar, por nos auxiliar nesta caminhada, e porque um dia, com certeza, haveremos de compreender, de aprender as tuas lições benditas. E assim, nessa paz, nós te pedimos que nos abençoe mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Muito obrigada e uma boa noite.